Pessoal, tivemos alguns problemas aí iniciais, mas já foi resolvido, já fizemos o teste aqui offline. Vou estar chamando o Thiago e o Mariel aqui para a gente começar a live. Só aguardar eles aparecerem aqui online. Mariel. Vou chamar eles aqui. O problema é que o Mariel tem dois Instagram, Thiago Câmara. Agora eu vou fazer o convite para o Mariel. Só um minuto, pessoal, tá dando tudo certinho aqui. Pronto. Thiago, você tem que virar sua câmera, Thiago. Virar minha câmera, pronto. Isso. Eu fiz o convite para o Mariel. Agora está certinho aqui. Só aguardar o Mariel entrar. Thiago, estava explicando ao pessoal aqui, né, que sua cidade ela é no interior de Minas e vocês estão com um processo de cassação aí, né? Exatamente, formalizamos ele no início da semana. A Câmara começou a colocar alguns entraves, exigindo coisas que, no meu entendimento, na minha leitura, não são cabíveis, mas o Mariel consegue explicar isso com mais propriedade. E eu voltei lá hoje entregando aquilo que eles haviam pedido. Excelente. O Mariel já está online. Então, pessoal, hoje, para quem acompanha já o jornal, que a gente tem uma boa audiência, hoje a gente está falando da cidade de Guapé. Ela fica no sul de Minas, ela fica próxima a Furnas, né? Exatamente. Bem próximo à barragem. Próximo às Furnas. Entre Então, antes da Boa Esperança. Antes da gente entrar no assunto, o Mariel, o pessoal já conhece o Mariel, mas tem muito tempo que você não aparece aqui, Mariel. Se apresente e depois o Thiago também se apresente e a gente entra no assunto da live de hoje. Então vamos lá. Obrigado, Thiago, né, os dois Thiagos pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Povo de Nova Lima, povo querido de Nova Lima, conheço bastante aí, né? Nós já estivemos aí em outras situações, né, Carvalho? Sim, sim. Também envolvendo situações de cassação. E aí, dessa vez, né, para quem não me conhece, eu sou Mariel Marra, advogado, e tenho aí alguns pedidos de cassação já na minha carreira, né, vamos dizer assim. E aí esse aí, lá de Guapé, está sendo mais um. Excelente. Thiago Câmara, se apresente aí para todo mundo te conhecer. Muito bem, boa noite, Thiago, boa noite, Mariel, sempre um prazer estar falando com você, Mariel. Thiago, segunda vez que nós conversamos, em uma ida minha em Belo Horizonte, você me deu uma carona, tivemos a oportunidade de conversar um pouco. Então, eu sou um político aqui da cidade de Guapé, estive vereador por 1 ano e 7 meses, né? Infelizmente, o meu mandato foi interrompido através de uma articulação sórdida aqui por parte dos despachantes do prefeito. Eu digo despachantes porque vereador, ele existe, né? Qualquer parlamentar, ele existe. A essência do trabalho do parlamentar é representar a população. E aqui, infelizmente, acontece exatamente o contrário. Pela maioria dos vereadores, salvo uma pequena parcela ali, os demais ali trabalham e trabalharam, né, a fim para atender os desígnios do excelentíssimo senhor prefeito, que hoje encontra-se recluso. Você está no seu primeiro mandato, Thiago? Primeiro mandato. E você foi eleito, como que foi? Só para a gente contextualizar, existiu oposição ao governo, você foi eleito na base do governo, como é que foi isso na cidade? Não. Eu nunca tive política passado como objetivo de vida. Eu regressei à minha cidade assim que meu segundo filho nasceu, Francisco, que está hoje com 9 anos. E eu estou tentando sobreviver nessa cidade linda como todo guapenense e enfrentando todos os dias as dificuldades decorrentes da péssima administração desse desgoverno oferecido por esse prefeito que estava aí para findar o seu 4º mandato, ou seja, 16 anos a cidade no poder de uma suposta organização criminosa. Então, sentindo o baque que todo guapenense sente
em decorrência da péssima qualidade de estradas, da péssima qualidade de saúde, não pelos profissionais, mas é porque são poucos, a estrutura hospitalar é arcaica, sem contar aí no que está público, através do que foi deflagrado aí na Operação Trem da Alegria, acerca, né, das possíveis maracutaias cometidas por essa possível organização criminosa. Então eu me revoltei com aquilo, em especial na época de pandemia Covid-19, onde a Câmara emitiu, na verdade o Executivo emitiu e os despachantes foram lá e concordaram que a receita do Fundeb havia caído e eles entenderam ser justo cortar em 50% o salário dos professores. Aquilo ali foi o estupim para que eu tivesse tomado a iniciativa de participar da primeira reunião na Câmara e não me deram a palavra, em decorrência de ser uma reunião extraordinária, e assim que eles votaram e aprovaram o corte em 50% do salário dos professores contratados, eu vi um vereador que já faleceu debochar daquilo e dizer, olha, imagina se fosse o nosso salário. Aquilo ali, eu sou uma pessoa muito reativa, eu já quebrei todos os protocolos e proferi algumas palavras ali que eu entendi necessárias a serem ditas daqueles canalhas que fizeram aquilo naquele momento. Tendo acontecido isso, me surgiu, através do convite de um amigo, para que eu entrasse na política, só que eu nem imaginei que eu estava afiliado a partido político. E entendendo que estava, eu resolvi entrar, mas com a intenção só de incomodar corrupto e de tentar ver se eu conseguia fazer alguma coisa para a população despertar que o trabalho de vereador vai muito além do que é oferecido aqui em Guapé. E graças a Deus eu fui ouvido e fui eleito com 386 votos. Excelente. E aí você inicia o seu mandato, né? Então, para a gente contextualizar, você já inicia como oposição dentro da Câmara, sozinho, você teve apoio, como que foi isso? E onde que Mariel entra nessa estrutura suas aí? A gente sabe que o Mariel faz o trabalho de bastidores, né? Mas é um trabalho importante aí dentro da estrutura política. Bom, a base da minha campanha foi a promessa de que eu levantaria o tapete, que eu enfiaria a mão na latrina e faria tudo que fosse necessário para mostrar os indícios que eu já havia enxergado. O Guapé foi assaltada inúmeras vezes com a chegada do Lago de Furnas, depois roubaram aí 32 ou 38 mil sacas de café, aonde propiciou a ascensão desse prefeito. Então, isso foi uma promessa de campanha minha. Eu prometi que eu faria isso. E, tendo sido eleito, fui empossado no dia 2 de janeiro. No dia 8 de fevereiro, eu coloquei 2 denúncias ao doutor Fernando Muniz. E o Mariel eu conheci através de uma amiga que estava tomando conta de uma posada. E o Mariel estava hospedado lá. Então, o Mariel veio celebrar um casamento e falaram ao meu respeito. E o Mariel perguntou para uma pessoa falou X coisa, perguntou para a proprietária, para a pessoa que estava tomando conta da posada, e essa pessoa falou outra coisa completamente diferente. E o Mariel falou com ela que gostaria de me conhecer, e por coincidência era aniversário do meu filho. E essa pessoa me ligou, falou que tinha um advogado lá que gostava de caçar corruptos e que queria me conhecer. Eu falei, olha, eu faço questão, é aniversário do meu filho, mas eu quero ir aí conhecê-lo. Fui lá, conversei com o Mariel, disse que não teria condição nenhuma de remunerá-lo, e o Mariel me olhou nos olhos e falou, olha, Thiago, eu não trabalho em decorrência apenas de dinheiro. O dinheiro é importante, mas eu tenho alguns propósitos de vida, e se você necessitar do meu trabalho como advogado para combater essa máfia em Guapé, pode contar comigo. Então, a partir daquele momento, se estabeleceu aí uma relação política que, graças a Deus, hoje eu posso chamá-lo de amigo. E, ô Mariel, e como é que isso se encadeou aí nessa denúncia, né, contra o prefeito? Como é que foi esse processo todo jurídico aí seus aí? Thiago, isso foi uma crescente, né? Conforme o Thiago Câmara estava dizendo aqui, nós nos conhecemos dentro desse contexto aí de eu estava lá para celebrar um casamento, né? Para quem não sabe, eu também sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Eu estava lá para celebrar um casamento, eu sou celebrante de casamento também. E aí conheci o Thiago, percebi que a cidade ela era dominada por uma classe política de esquerda há muitos e muitos anos, né, Thiago? Muitos anos aquela classe dominada
imaginava ali, e eu vi que o Thiago estava sozinho naquela cidade, lutando contra um sistema corrupto, e ele sozinho batendo contra tudo ali, né? E aí o Thiago passou a ser perseguido por ele ser o único, né, vamos falar assim, né, Thiago, o único vereador que realmente fiscalizava, investigava, colocava o dedo na ferida. Ele passou a ser perseguido. E aí nós, juntos, né, o Thiago e eu, nós começamos a representar, a trazer denúncias para o Ministério. Thiago, o assessor Tô. Thiago já começou a colocar essas denúncias no Ministério Público. Isso, o Thiago já tinha feito algumas antes, né, Câmara? Já tinha feito algumas antes. Isso. O Caio me ajudou nas duas primeiras que desencadeou nessa operação e você veio dando sequência junto comigo. Isso. E aí essas investigações elas foram aprofundando. Paralelo a isso, eles começaram a perguntar o Thiago. Tem alguém com o ventilador aí ligado, tá um barulho ensurdecedor. Olha aí, você tá com o ventilador? Eu acho que é o seu, que o meu eu tô até olhando aqui, eu não tô não. O meu Você também levantou tá, seu não. microfone e melhorou, Thiago. Então, peraí, deixa eu ver aqui se é alguma coisa aqui meu. Então, Melhorou. peraí. Desculpa ter Parou? interrompido, Maria, porque parou. Parou. Melhorou. Tá ok, esse Melhorou. aqui parou. Então vamos lá. Pode seguir, Maria, me perdoa. Paralelo a isso, o Thiago Câmara ele começou a ser perseguido na cidade até que eles propuseram a cassação do Thiago lá na cidade e eu fui o advogado de defesa do Thiago. Mariel, se você tiver com o ventilador aí, deve ser o seu, que o meu aqui não tem nada não. Tá desligado o meu aqui. Agora parou. Você tava com alguma coisa aí, Thiago? Então, agora parou tudo. O meu eu Tá ok. virei ele um pouco, acho que estava pegando então um pouco agora. no meu. Agora parou tudo. Tá ok, agora pode falar. E aí eu fui o advogado de defesa do Thiago Câmara lá nesse processo de cassação. Era algo que nós já sabíamos qual era o resultado. Infelizmente, ali foi um processo armado, um processo de cartas marcadas. Desde o início, nós já sabíamos que eles iriam caçar o Thiago. E pela primeira vez na história, eu acho que na história desse país, nós vimos uma pessoa ser caçada 2 vezes no mesmo mandato. Isso aconteceu com o Thiago Câmara, lá em Guapé. Eles caçaram o Thiago em um dia, e no outro dia, não satisfeito, porque eles abriram 2 processos de cassação ao mesmo tempo. 2 Exatamente. de cassação abriram contra o Thiago, e aí eles marcaram as duas sessões de julgamento um dia após o outro. Então, no primeiro dia ele foi cassado, e no segundo, não satisfeito, caçaram uma pessoa que já estava cassada. Então, eu nunca vi isso na história desse país. Para você ver o nível do ódio, do ressentimento, da amargura que eles têm pelo Thiago ser esse vereador que realmente investiga e estava fazendo ali as suas denúncias, né? Denúncias de irregularidades. Tudo isso culminou agora, no dia 7 de fevereiro de 2024, quando o GAECO ele deflagrou uma operação chamada Trem da Alegria. Essa operação ela culminou na prisão do prefeito, Nelson Lara, juntamente com outras 5 pessoas, né, Thiago? Foram 5? Isso, o procurador jurídico, o diretor do SAAI, o secretário de obras e outros, um lobista e um dono de um bar que faturava milhões. Ele tinha uma receita que talvez seja interessante levá-la, né, para o empreendedorismo compatível totalmente. E aí, essa operação, né, a primeira fase dessa operação, chamada Trem da Alegria, ela prendeu o prefeito e, ao termos contato com as investigações, e aí é importante dizer que nós tivemos contato com o que foi produzido pelo GAECO, não através do GAECO, mas sim através do advogado de defesa do Nelson Lara, prefeito que foi preso,
que ao impetrar um habeas corpus no STJ, por erro grosseiro da parte dele, ele deixou esse habeas corpus sem sigilo. Os documentos sensíveis que pertenciam à investigação do GAECO, obviamente, ele como advogado do preso, ele teve acesso. Mas ao impetrar o habeas corpus e instruir esse habeas corpus, ele deveria ter tomado cuidado de colocar esses documentos sob sigilo. Ele não fez. E aí nós tivemos acesso a tudo que foi produzido pelo GAECO até então. E foi assustador. Eu fiquei assustado ao ver que aquilo que nós realmente sabíamos, que o Tiago sabia, que o Tiago teve conhecimento e denunciou, era a ponta de um iceberg. Porque o que o GAECO fez? O GAECO instalou escutas ambientais dentro do carro do prefeito. Eu não sei como que eles conseguiram, mas vamos dar aqui os parabéns para o GAECO. O GAECO é bom de serviço. Instalaram escutas ambientais dentro do carro. Não só escutas, mas também tem fotos de pessoa no volante. Tanto é que pegaram uma pessoa sem habilitação dirigindo o carro oficial da prefeitura. Então, não somente áudio, mas também vídeo, né? Eles pegaram também. Escutas telefônicas, grampearam o telefone de muita gente, não só do prefeito, mas de muita gente, o que hoje a gente pode dizer que é uma possível organização criminosa, porque são várias pessoas que estão cooperando entre si para a prática daquilo que aparentemente é crime, né? E aí, essa investigação do GAECO, ela serviu para legitimar o pedido de prisão, né? Porque para se pedir a prisão de alguém, pelo menos tem que ter um fundamento, né? Tem que ter um indício, uma coisa muito forte. Foi o que aconteceu aí com o Thiago Tito, né, em Nova Lima. Para que haja a prisão, não se pede a prisão de ninguém sem algo que tenha substância, né? Nenhum juiz decreta a prisão de uma outra pessoa sem que tenha algo fundamentado. E no caso de Guapé, eles fizeram uma senhora investigação. Foram 3 anos, né, Câmara, de investigação. Foi isso mesmo? Exatamente, 3 anos. Foi formalizado. Então, iniciou no mandato passado? Foi no primeiro mês de mandato, Tiago. Eu coloquei essas denúncias com a ajuda de um amigo que também é advogado. Na verdade, foram 2. Uma a respeito de um incêndio criminoso que foi cometido na Câmara Municipal. A suspeita é que um vereador teria incentivado, dado a ordem a uma servidora pública municipal lá da Câmara, para que ela botasse fogo em documentos públicos para apagar vestígios de ilícitos cometidos por eles. E a segunda, que culminou na Operação Trem da Alegria, foi a respeito das expansões urbanas, mais especificamente, criação de núcleos urbanos em áreas rurais. Guapé é uma ilha, uma cidade bem pequena e que tem uma característica como poucas outras têm. Se você olhar aí no Google Earth, você vai ver que Guapé é um rascunho, é um esboço do que foi Brasília. Como aqui a cidade foi 85% submersa, foi construída uma nova cidade. Então, os quarteirões, eles eram, né? Todos parelhos, as calçadas eram amplas. E a cidade, depois do que aconteceu, se tivesse tido pessoas com poder cognitivo para dar sequência naquilo que Furnas já deixou sinalizado, ampliar a cidade conforme o traçado, não. Foram ampliando a cidade de maneira desordenada, sem padrão, e a gana, a voracidade dessas pessoas que aparentemente a suspeita é que lucravam muito com essas expansões urbanas, tendo em vista que negociavam lotes. Olha, eu vou pegar a área institucional, vou doar para a Santa Casa, doa para a Santa Casa finge que vende, o dinheiro finge que aparece e ninguém nunca vê que fim teve esse recurso. Então eu denunciei essa triangulação, inclusive tendo como suspeita a participação do procurador jurídico da Câmara, que atua no cartório e foi procurador do prefeito, que estava em exercício. Então, era o único advogado no país
pelo menos que eu conheço, eu não sei se o Mariel conhece algum, que trabalhava no executivo, no legislativo e no judiciário, porque o cartório é um órgão do judiciário. Então eu vi aquilo com muito maus olhos. E eu falei, não, não dá. Eu já denunciei de início. E tendo feito essa denúncia, houve uma falha no Ministério Público na apresentação dessa denúncia, porque essa denúncia era para ela ter ficado anônima. E ela não ficou. Então, esse advogado, com esse vereador que faleceu, tomou conhecimento dessa denúncia e, ao tomarem conhecimento, foram me procurar na Câmara e esse vereador tentou me agredir. E o advogado ficou possesso, a priori. Ele tentou me intimidar, depois que ele viu que eu não cedi, ele tentou me persuadir. Isso eu tenho tudo gravado. Sei que não vale como prova, mas eu gravei para garantir a minha integridade, né? E mostrar, caso eles falem que eu não estou trazendo a verdade, é muito simples de mostrar, porque eu tenho horas de gravação com ele acerca disso daí. Então eu não cedi às pressões, eu não cedi à chantagem, eu não cedi absolutamente nada do modus operandi desse grupo político aqui de Guapé. E não tendo cedido e não tendo feito parte desse esquema, eles começaram a me atacar de todas as formas. Assassinaram meu cachorro, mandaram gente armada na porta da minha casa, fizeram da minha vida um inferno, pegaram uma conversa minha, uma fala minha, descontextualizaram e levaram para essa mídia porca para poder triturar a minha reputação. Aquele partido nojento que eu estava afiliado, que eu acho que até me expulsaram, eu espero que sim, porque eles não tiveram nem a decência de atender o telefone ou responder um e-mail, simplesmente me expulsou por conta de uma frase que eles tiraram do contexto. Tanto tiraram do contexto que assim que eu peguei a ata notarial e apresentei ao Ministério Público, a denúncia foi arquivada. Eles recorreram em segunda instância, novamente foi arquivada. E eles estão tentando reabrir essa denúncia de novo. Então, eles utilizaram de todas as ferramentas que o dinheiro podia comprar, pagando escritórios de advogados caríssimos aí em Belo Horizonte, enquanto o Mariel, o Nilton, o Caio estavam me dando socorro aqui pro bono. Entendi. E hoje o prefeito é Nelson Lara, isso mesmo? Isso. É, o Ele que foi está preso, Nelson preso. Alves Lara. Isso. Ele está preso aonde aí? Ele está preso preventivo? Qual que é o Notícia objeto de da que está prisão dele? em Uberlândia. Ele foi preso no dia 7 de fevereiro e do dia 7 até o dia 9, ele passou por outras duas penitenciárias. Ele passou, salvo engano, por Boa Esperança, Varginha, e de Varginha levaram ele para Uberlândia. Então hoje, Tá, e aí. odiado em Pode falar. Uberlândia. Hoje ele Tá, e aí ele foi preso e não foi cassação de chapa, né? A chapa dele continua, o vice assumiu. sim, O vice assumiu. o vice E aí, atualmente está lá. e aí, qual que é o processo agora que vai acontecer na segunda-feira? Processo de cassação, afastamento? O que vai acontecer agora em relação politicamente a ele aí dentro da cidade? Então, baseado nessa investigação, que culminou na prisão preventiva dele, e preso ele ainda está, ao termos contato com essa investigação, uma investigação tão robusta como essa, eu, pelo menos, verifiquei que haviam ali crimes de responsabilidade, infração político-administrativa. Então, uma coisa é a esfera criminal. Ele vai responder por tudo que foi investigado, né, da esfera criminal, e vai ter ali todo o seu direito de defesa, presunção de inocência e tudo mais. Outra coisa totalmente diferente, mas paralelo, né, é a infração político-administrativa. O mesmo ato, né, ele pode ser crime e pode ser também uma infração político-administrativa. E aí, diante de toda essa investigação, eu peguei apenas uma, porque se essa for arquivada, nós temos aqui um arsenal de pedidos de cassação para fazer. Então, eu peguei uma, e qual foi o fato? O fato que foi investigado pelo Ministério Público, pelo GAECO, foi a respeito do prefeito Nelson Lara ter nomeado 3 amantes que ele tinha na cidade. O prefeito, ele encontrou uns meninos, né, Câmara, lá em Exatamente. Brasília, Brasília. e trouxe esses rapazes para Guapé. E como não se bastasse essa situação, né,
ele nomeou esses amantes dele, que passaram a morar em Guapé, nomeou eles dentro de uma secretaria municipal. Agora, se eles pelo menos trabalhassem, prestassem o serviço pelo qual eles foram nomeados, mas a investigação denotou que eles não trabalharam. Então, eles estavam nomeados... Dentro da investigação da GAECO. Isso está na investigação da GAECO. Não estou aqui fazendo nenhuma ilação. Foi identificado isso. Que esses amantes, e o GAECO identificou o relacionamento homossexual. Isso aí está na investigação. Não sou eu que estou inventando. Eles tinham um relacionamento e isso foi demonstrado nas escutas ambientais e escutas telefônicas. Isso está na investigação. E foi demonstrado que esses rapazes, que eram amantes do prefeito, porque se eles ficassem apenas como amantes do prefeito, o prefeito faz da vida dele o que ele bem quer. A gente não está aí para dizer o que ele faz da vida dele. O problema é quando isso entra na vida pública, né? Pegar o amante, colocar o amante como assessor e assessor fantasma. Gente nomeada ali que não prestava o serviço. Isso é infração político-administrativa. Pelo menos em 3 pontos do Decreto-Lei 201. O primeiro diz respeito a praticar um ato contra a expressa disposição de lei. Obviamente, não precisa ninguém ser advogado aqui para entender que nomear uma pessoa assessora sem ela prestar o serviço, isso aí é ilegal. É uma nomeação ilegal, uma nomeação fraudulenta, que traz prejuízo para os cofres públicos. Então, coloca prejuízo um dos nisso. pontos dessa ação é exatamente essa. Um dos pontos da acusação é exatamente isso. Outro ponto é a omissão e negligência em relação aos bens, rendas, direitos e interesses do município. Também não precisa ser nenhum advogado, nem expert em pedidos de cassação para entender que quando alguém nomeia amante como assessor e esse assessor não presta serviço e passa a auferir renda, passa a receber recursos do município de maneira indevida, obviamente o prefeito, no mínimo, ele foi omisso. No mínimo. Se ele pelo menos negar que isso não partiu dele, mas ele foi quem nomeou. Então, a omissão dele diante dos interesses do município também ela é um ponto da nossa acusação. E o terceiro ponto, também relativo ao fato, então observe que o mesmo fato, pegando 3 pontos do Decreto-Lei 201. Né? O mesmo fato, ele subsidiou 3 acusações para pedir a cassação do prefeito Nelson Lara. E o último, também bastante óbvio, é o fato de que este ato ele é uma violação contra a dignidade e o decoro. Quebra-se o decoro. Não é para isso que a população de Guapé elege um prefeito. Não é para ficar bancando amante pendurado na prefeitura. Então, é óbvio que isso também quebra o decoro. Então, quando a gente pede a cassação, normalmente é mais comum a gente pedir por quebra de decoro. Por exemplo, foi o caso aí do Thiago Tito, né? A rachadinha é crime, mas ela também é uma quebra de decoro. Nesse caso aqui, a gente está falando de um prefeito que tudo indica, né, que ele cometeu um crime, mas ele também quebrou o decoro, ele foi negligente com os interesses e os bens e rendas do município, e ele também ele praticou um ato contra a expressa disposição legal. Maria, ô Thiago, pode falar. Perdão, não, pode falar. A gente fazer uma pergunta, mas pode falar. Só para fazer um adendo nessa colocação do Mariel, para quem nos assiste ter a noção, ter pelo menos um pouco de noção da gravidade disso que o Mariel está relatando, não foram 2 amantes. 2 foram trazidos de Brasília. São venezuelanos. Existem outros aqui em Guapé que foram citados na investigação do GAECO.
E para você ter uma ideia, parte desses jovens garotos, eles chegaram a receber por volta de 105, 98, 86, na faixa de R$ 100 mil em 6 meses e meio, só de diárias, só decorrente de diárias. Sem contar que a secretária de saúde, a mando do prefeito, cumprindo ordem do prefeito, isso está no inquérito, determinou que fosse retirada uma televisão de 60 e tantas polegadas da Secretaria de Saúde, televisão essa que era utilizada para treinamentos, né, das enfermeiras, das agentes de saúde, para levar à casa dos amantes. E foi além, comprando videogames, para que eles pudessem utilizar patrimônio público para o seu lazer, para manter essa promiscuidade. Eu tive acesso às informações através da imprensa e tinha conversado previamente com você, mas pouco com o Mariel. Eu estou muito surpreendido com isso tudo. Então eu queria saber de você que está na cidade. O Mariel caiu da live, vamos esperar ele voltar, mas a gente pode continuar só os dois mandou aqui. Uma mensagem aí, ó. Voltou. Deixa eu ver aqui. Voltou, peraí, deixa eu aceitar ele aqui. Olha aí, Mariel, já deu aí. Mas é isso que eu ia te perguntar. Como que tá sendo a recepção, ele voltou, como que está sendo a recepção da opinião pública em Guapé dentro desses escândalos aí? Como que está? Olha, Thiago, todo mundo está estarrecido. Eu mesmo, que fui o responsável, e eu digo fui, eu estou falando no singular, porque fui eu que assinou, mas eu nunca fiz nada sozinho. Quem escreveu as primeiras denúncias foi o Caio, quem me amparou aí no processo de cassação foi o Mariel, quem me defende em outros assuntos é o Niltinho, quem me ajuda é o Luiz Fernando, meu irmão. Então, são um conjunto de pessoas que sempre me ampararam e me deram a mão. Eu tinha ciência de muita coisa, tendo em vista que a maioria das denúncias fui eu que apresentei, então eu sabia o que estava escrito. E após o processo de cassação, eles me trouxeram uma adversidade que eu não estava preparado. Por quê? Eu prometi que, em sendo eleito, eu abriria mão das minhas atividades para me dedicar única e exclusivamente à vereança. Porque em cidade pequena é muito normal o vereador ser eleito, tomar conta da sua vida, vai cuidar da sua roça, vai cuidar do seu mercado, vai continuar a sua vida sendo servidor público municipal e vai lá na Câmara só para votar os projetos. E eu nunca concordei com isso. Se analisarmos por esse aspecto, o salário de vereador é o melhor salário que existe dentro do município. Basta dividir o valor dos proventos pelo número de horas trabalhadas. Ganha mais do que o prefeito. Então eu abri mão do meu negócio para dedicar. Então eu estava sempre na Câmara, estava sempre visitando em loco e ouvindo a população, sentindo a dor da população para entender como é que eu poderia ajudar. Então, quando eles me roubaram o mandato, eu me vi sem receita. Eu passei de setembro a abril, basicamente, sem receita quase que nenhuma. Metade de um negócio que eu tinha terceirizado, que não era suficiente para manutenção nem das minhas contas básicas aqui em casa. Então, foi um período muito difícil. E eu tentava adentrar novamente a iniciativa privada, e qualquer empresa, qualquer multinacional, antes de contratar, o RH vai passar um pente fino. Joga lá Thiago Sávio Câmara, vai aparecer já de início um PJE com trocentos processos. E RH nenhum vai perder tempo em ficar lendo para entender se fui eu que entrei com o processo, se eu que estou respondendo, se eu tenho ou se eu deixo de ter razão. Então, isso foi me trazendo muita dificuldade. E como a população foi me amparando, gente, eu preciso trazer o Mariel aqui. Dava um grito, o pessoal fazia um pix, rapidinho a gente levantava R$ 2.000 para poder custear a despesa dele, combustível, aluguel de carro, essa coisa toda. Então, o povo guapeense me deu a mão. E em tendo possibilidade de continuar trabalhando, eu continuei, e além de ter continuado, eu intensifiquei. A partir do momento que eu saí, eu comecei a escrever novas representações, dando mais detalhes, levando mais apontamentos e buscando mais testemunhas, que foi crucial. Houveram pessoas que estiveram do lado do prefeito, que trabalharam com ele. E a arrogância, a soberba sobe a cabeça das pessoas, a pessoa se considera Deus e passa a pisar nos seus subalternos. E ele fez com muita gente. E ele fazendo isso, essas pessoas me abriram portas. Então eu tive possibilidade de conversar. Falei, olha, existe
nunca falei GAECO, mas eu falava Ministério Público. Existe uma investigação do Ministério Público, vamos lá, vamos depor, conta o que você sabe. Então eu me concentrei e passei a escrever novas representações que eu denominei de mapa da política ugopense. Então foi o mapa da política ugopense, 1, 2, 3, 4. Foram outras, se não estou enganado, 9 representações, ricas em detalhes, que fez com que tudo isso tivesse chegado nessa altura que chegou. Mas a sensação da população guapense respondendo a sua pergunta, eu acho que ainda não caiu a ficha. A maioria da população ainda não conseguiu entender a gravidade. Inclusive, né, na expectativa do porvir. Porque aqui começou de cima para baixo, já pegou prefeito, alto escalão. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente não pode fazer apontamento direto, mas tudo indica que tem muitas outras figuras que fazem parte da mesma possível organização. E hoje em Guapé são quantos vereadores? 9. E como está esse mapa? Você falou que tem um mapa aí. Como é que está o mapa da votação? Você tem expectativa da cassação acontecer ou não? Eu acredito que vai dar empate e o presidente vai desempatar a favor do prefeito. A favor do prefeito? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá, mas e aí? O prefeito preso? Como que fica isso? Como que explica isso? Que o prefeito vai governar A insanidade de 5 dos 9 vereadores aqui é tão grande que fica difícil mensurar. Hoje, presidente da Câmara Municipal de Guapé, em uma reunião plenária, ele confessou de livre e espontânea vontade que entregou cestas básicas no período eleitoral utilizando o caminhãozinho da prefeitura. Cestas básicas adquiridas com dinheiro do erário. Com conhecimento do outro vereador, que, diga-se de passagem, é assistente social. Ou seja, tudo indica que ambos foram eleitos utilizando, né, de artifícios que são considerados crimes. Mas... Maria, normalmente, quando há essa prisão, tem um período, né? Às vezes ela não dura muito, eles conseguem a saída do autor lá, do suspeito, não sei qual que é o nome correto jurídico que dá. Ele saindo, ele volta para a prefeitura? Como que funciona isso? O que aconteceu, e mais uma vez aqui eu dou os parabéns para o GAECO e agora também para o Judiciário, né, o doutor... Eu esqueci o nome do desembargador. Porque o que acontece? Quando um prefeito é... Gilbert, né? Isso. Gilbert Carneiro. Quando um prefeito é investigado, ele tem o que é chamado popularmente de foro privilegiado, né? Ele não é processado e julgado na primeira instância, já começa na segunda. Então, ele já começa no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o desembargador que recebeu o pedido de decretação de prisão preventiva e afastamento cautelar, ele deferiu também o afastamento cautelar do prefeito Nelson. Então, além da prisão, se hoje ele sair da prisão, tem essa outra situação que é o afastamento cautelar. Ele pode sair da prisão, mas isso não significa que ele vai voltar para a prefeitura, porque ele também está afastado das suas funções, baseado no fato de que, se ele permanecer no cargo, a ideia é que ele vai continuar a sua atividade delitiva, né? Praticando ali o que até então tudo aponta para ser práticas criminosas dentro de uma organização bem distribuída com as suas tarefas, né? Então, se sair hoje, a não ser que eles consigam também quebrar esse afastamento cautelar, mas se sair hoje, isso não significa que ele volte diretamente para a prefeitura, não. Então, nessa toda investigação, o vice-prefeito pelo menos ficou isento, né? Para ele estar assumindo o cargo, não encontraram nada dele. Olha, eu não consegui ler o processo, a denúncia toda, porque eu sabia que eu estava sofrendo ameaças, eu já estava ciente disso, mas eu não tinha conseguido acesso ao conteúdo do que estava sendo conversado. E assim que eu ouvi, por mais que eu tenha uma carapaça, que eu aguente aí uma certa pressão, eu senti o baque, vamos dizer assim. Porque estava falando dos meus filhos, estava falando da minha esposa, estava falando do que eu tenho de mais rico, do meu coração fora do corpo. Então eu me perdi, então eu não consegui
ler todo o processo, mas eu ouvi algumas citações. Eu não estou vindo aqui trazer nenhuma ilação, como o Mariel colocou, mas foi falado sim o nome dele, inclusive nos grampos que foram feitos pelo GAECO, dizendo que ele estava falando para um dos amantes do prefeito, né, para ficar quieto, porque ele sabe muita coisa. Então são coisas que deixam a gente aí ainda muito preocupados. E, em especial, pelo fato do assessor jurídico, que eu espero, isso daí é uma percepção e um desejo meu, eu não estou vindo aqui acusá-lo, não. Mas eu espero que a investigação chegue até ele, porque suspeitas de ilícitos cometidos por esse senhor no decorrer de tantos anos que ele está aqui em Guapé são diversas. Repito, não estamos aqui acusando. Mas, como ele é uma figura pública e ele está sempre aí no meio político, no meio público, eu, como cidadão, eu tenho o direito de ter as minhas percepções com relação à conduta do trabalho dele. Tanto que o promotor que aceitou a denúncia do Dr. Fernando Muniz, na coletiva de imprensa, cuja coletiva eu tive o prazer de participar, ele deixou muito claro, falou, olha, o Ministério Público determinou um ataque, um termo de ajustamento de conduta para o município aceitou, e logo depois eles abriram outros 3 loteamentos. Ou seja, eles firmaram um termo de ajustamento de conduta que o município não poderia mais expandir a área urbana. E logo em seguida o município já abriu outros 3 loteamentos. E o maior defensor dessas expansões urbanas, sem a menor sombra de dúvida, foi esse assessor jurídico, que hoje passa a ser o procurador municipal. Ou seja, tira um advogado supostamente criminoso, não podemos dizer que é, porque não houve julgamento, não transitou em julgado, mas ele está preso. E me coloca um outro suspeito pela conduta e pelos dizeres que deixou público aí o Ministério Público e GAECO. Excelente. Maria, pode falar? Quer falar alguma coisa? Sim, Tiago, se você quiser, eu posso até te mostrar aqui os documentos, a pasta da investigação, pasta virtual do Ministério Público. Você quer que eu te mostre aqui? Vai dar para acompanhar? Eu acho que dá para acompanhar? Pelo Instagram, hein? Deixa eu te mostrar aqui, aí você me fala se dá para acompanhar ou não. Por favor. Câmera aqui. Não, porque... não, eu ia sugerir... Eu acho que fica difícil de ler, Mariel. Não dá para a gente acompanhar, não. Não dá não, né? Dá não. Dá não, fica pequeno. O que eu sugiro? Esse é o primeiro contato que a gente está tendo e também como veículo de imprensa, o espaço também está aberto para a própria prefeitura quiser se posicionar, para as pessoas aqui citadas, o advogado do prefeito, o espaço da mídia ela é amplo, né? A gente tem que dar o direito também ao contraditório. Eu acho que esse primeiro contato, para a gente esclarecer para a audiência, né, para a audiência nova, para a gente do que se trata, a gente vai estar acompanhando mais. E numa outra oportunidade a gente pode fazer uma matéria onde que a gente coloca, linka esses contratos, esses documentos, para que a população, a gente sabe, né, que grande parcela da população vai ler só o início, não quer se aprofundar. Mas aqueles que tiverem interesse em se aprofundar, pode baixar no nosso portal, no www.jornalminas.com.br e pode acompanhar todo esse desdobramento, né, aqui através do nosso site, do nosso Instagram também. Então, acho que seria uma estratégia assim, melhor de comunicação. Porque se mostrar agora, aí fica difícil da gente acompanhar por aqui. Beleza. Certinho? Pessoal, então eu acho que a gente contextualizou bem, né? Vamos aguardar a segunda-feira e dependendo do desdobramento da segunda-feira, na próxima semana a gente já libera a matéria falando como que foi, o que aconteceu na cidade. E mais uma vez eu deixo o espaço aberto, tá? Para a população de Guapé estiver acompanhando aqui, alguém queira também dar alguma opinião, alguma coisa, espaço no jornal está aberto para todo mundo. Maravilha. Posso fazer mais uma colocação? Claro. Eu queria aproveitar a audiência e o espaço, chamar a atenção da população guapeense, mais uma vez, para a importância de participar ativamente das questões políticas. Por mais que a gente tenda a já repelir política como algo negativo, para cada um que não gosta, tem muita gente que gosta, e geralmente essas pessoas que gostam não são de boa índole. Então, a política carece de boas pessoas, de boas ideias, de pessoas dispostas realmente a servir. Hoje, eu estou vivenciando, né, um passado recente,
porque o desenho que está sendo feito acerca do processo eleitoral vindouro, ele é muito parecido, ele é muito parelho com o processo que culminou, né? Que culminou não, né? Que culminou no êxito da primeira eleição do prefeito que hoje está preso. A população estava carente, houve um assalto, literalmente um assalto à mão armada, basicamente, aqui aonde surrupiaram 38 mil sacas de café, e imaginem os senhores, 38 mil sacas de café, o que isso representa para a economia guapeense. Acabaram com a economia, destruíram famílias, destruíram sonhos, amigos. Eu não perdi nenhum grão de café, mas amigos que tiveram que regressar porque o pai não tinha condição de pagar mais a faculdade. E o prefeito Nelson entrou nesse limbo, prometendo que faria de tudo para poder punir os contraventores, vendeu, né, a famosa hoje fake news, promessa que ele nunca cumpriu, muito pelo contrário. Não que ele tenha participado, eu não estou imputando isso a ele, mas ele agiu completamente na contramão daquilo que ele falou que faria. E hoje nós estamos vendo o grupo que era voraz, que estava do lado do prefeito Nelson, migrando para uma pessoa que teoricamente não tem rejeição. Mas não tem rejeição por quê? Porque ele nunca fez absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nunca se dedicou, muito pelo contrário, estava ali dentro da Santa Casa, que as investigações ainda mostrarão o que fizeram com a instituição que é mais cara aos guapeenses, que por mais que educação seja o pilar de tudo, sem saúde você não tem sequer condição de estudar. Então é simplesmente deplorável o que foi feito na Santa Casa Municipal de Guapé. E os políticos oportunistas estão todos vorazes. Estão todos aí na iminência de que, quem sabe, nessa briga, nessa confusão, nesse misto de sentimentos que toma a população guapeense, a gente consegue pegar uma oportunidade e entra e senta lá na cadeira do prefeito. A questão é que política não se faz a uma mão ou a duas. Política se constrói, política é feita com grupo. Então é importante que a população esteja atenta ao grupo, aos grupos, e analisem, tentem enxergar um pouco mais adiante. Porque se ficar enxergando só, ele é bom profissional nisso aqui, porque ele é isso aqui, vai cair na mesma vala, vão continuar caindo no velho conto do vigário e comprando, bom, cometendo os mesmos erros. Segunda-feira estarei lá na Câmara Municipal, se Deus quiser, Deus me dando vida e saúde. Dessa vez eu quero participar. Eu quero poder olhar nos olhos daqueles que foram os meus algozes, que se colocaram como juízes, né, que colocaram eu e minha família doentes, e ouvir o que eles têm a dizer, porque eles caçaram o meu mandato acerca de uma desculpa esfarrapada, infundada. Pode falar, Mariel, desculpa. Isso aí foi para chamar a atenção, Thiago. Isso que você falou é muito importante. Porque o povo de Guapé, tem muitos que aqui eu vi que estão nos acompanhando aqui. Quando eles caçaram o seu mandato, Thiago, eles pegaram uma denúncia caluniosa, uma denúncia falsa. Que legitimou a abertura de um inquérito e, com base nesse inquérito, eles pediram a sua cassação alegando que houve quebra de decoro. Então, você nem sequer foi denunciado, muito menos preso. E eles te caçaram por isso. Uma pessoa que fazia parte desse grupo foi lá, te denunciou, alegando que você tinha cometido falsidade ideológica, falsificado a assinatura, né? Te denunciou, colocou isso lá, isso virou um inquérito, porque esse é o caminho natural de toda notícia de fato, né, que é feita ali. E pegaram isso e fundamentaram o seu pedido de cassação. Agora, o que a gente tem? A gente tem uma mega investigação que nem se compara ao inquérito que eles usaram para pedir a sua cassação. A gente tem escuta telefônica, a gente tem escuta ambiental, vídeo, tem tudo. E, além disso, nós temos um decreto de prisão de um prefeito preso. Então, não se compara. Os critérios que eles usaram para te caçar estão aqui. Agora, o que realmente esse prefeito fez está aqui. Será que eles vão ter a cara de pau de usar 2 pesos e 2 medidas nesse momento? Você falou que talvez o presidente venha desempatar. A população de Guapé vai estar lá presente. Vai estar todo mundo vendo isso aí. E eu já antecipo. Pode espalhar isso aí. Se arquivar esse
essa semana eu já tenho mais 4 inscritos aqui. Vai ser um a cada semana. Vai ser um a cada semana. A gente não vai parar. Então, não arquiva esse não, porque vai ter outros aí. Obrigado, viu, Mariel? Mariel fica nervoso. Pegar corrupto é a melhor coisa que tem nessa vida. É descobrir minha vocação. De fato, é prazeroso. Excelente. Ô, pessoal, então podemos findar por aqui, já está dando 50 minutos, acho que é um prazo bom para todo mundo esclarecer. Sim. E aí fica esse compromisso da gente acompanhar os desdobramentos e trazer através do nosso portal, e mais para frente a gente faz uma outra entrevista, um outro bate-papo. Tá ok, pessoal? Perfeito. Tiago, obrigado pelo espaço, tá? Obrigado a todo mundo aí, obrigado à audiência e até a próxima. A live vai ficar salva, tá? Para depois, se as pessoas quiserem ver, elas assistem através do nosso Instagram. Obrigado. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.